Olá, esse é o LBS Tech, eu sou o Diego Mariano. Nesta aula nós vamos então estudar um pouco mais sobre como podemos inserir imagens na nossa aplicação. Então, na aula passada nós havíamos criado aqui um pequeno texto, né? Você aprendeu a criar uma página da internet, né? E aprendeu a inserir algumas formatações, inserir alguns textos. Então, para que a nossa página fique um pouco mais bonita, nós precisamos então aprender a inserir imagens. Então, para a gente realizar essa aula, eu vou precisar de uma imagem qualquer, então você pode abrir o seu navegador e fazer o download da imagem. Eu vou utilizar essa imagem aqui mesmo. Vou clicar com o botão direito, salvar imagem como, ok? E vamos então salvá-la. Eu vou salvar aqui em Diego, nessa página. Então vamos dar um nome para nossa imagem, né? Então é importante a gente saber o nome, tem que saber exatamente qual o nome e qual é a extensão que nós vamos utilizar. Vou chamar aqui de árvore.png. Então a extensão é muito importante, porque a extensão ela delimita qual que é o tipo daquela imagem, né? Então vou salvar aqui uma imagem do tipo PNG. Ah, tá. Ele está me recomendando aqui utilizar uma extensão padrão, né? Que é a extensão JPEG. Eu vou utilizar padrão, então, vou utilizar .jpeg para a gente não ter nenhum problema de codificação. Preste atenção apenas no nome da imagem, né? Tem que ser exatamente o mesmo. E vamos, então, inserir essa imagem aqui. Então, vamos ao nosso código aqui. Eu vou apagar toda essa parte que está dentro do body, né? Vamos alterar aqui o título também, né? Vamos colocar aqui imagens, para a gente mostrar como que a gente trabalha com imagens. Para a gente inserir uma imagem na nossa aplicação, nós vamos utilizar a tag img, ok? Então essa tag img, ela vai receber uma imagem e é uma tag simples, né? Então eu não preciso fechá-la. Essa tag ela vai precisar que você informe qual que é a fonte da imagem, onde que a imagem está localizada. E como que eu faço isso? Utilizando um atributo. O atributo ele vai ser o conteúdo que vai estar dentro de uma tag, né? Dentro da parte interna da tag. Então nós temos um exemplo de atributo aqui em cima, que é o char7. Ok? Então, para a gente criar um atributo HTML, nós vamos utilizar o src, que é o atributo de source, ok? O atributo ele vai receber um sinal de igual e vai receber dentro de aspas um valor. Neste caso, o valor é o nome da imagem que eu quero inserir. Então, preste atenção que tem que ser exatamente o mesmo nome, que é o imagem.jpg. Acho que JPEG com E, né? Então, prontinho. Então, a gente já inseriu a nossa imagem. Olha só, vou atualizar aqui. Olha só, nossa imagem não apareceu. Por quê? Porque provavelmente eu digitei um nome errado, né? Então, tá como imagem.jpg. Não é esse nome, né? Então vamos conferir lá na pasta qual que é o nome que a gente colocou. Não é imagem, né? Nossa imagem chama árvore.jpg. Então eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês o que acontece quando você coloca o nome errado, ok? Então vou mudar aqui para árvore.jpg e aí nós vamos ver o que acontece. Olha só, já está exibindo a nossa árvore, né? Eu vou reduzir aqui o tamanho da página para a gente ver num tamanho aceitável. Ok? Então, reduzir aqui o tamanho da nossa página, então nós já estamos exibindo a nossa imagem. Tá, legal. E se eu quiser alterar o tamanho desta imagem? Eu posso alterar o tamanho de uma imagem. Eu tenho vários atributos para fazer isso, né? Eu posso colocar o height, o width, né? Mas eu vou utilizar um atributo especial que é o atributo style. Por quê? Porque nós vamos precisar desse atributo mais para frente para fazer várias codificações, né? Então, dentro do atributo style, eu posso alterar a altura da minha imagem utilizando a propriedade height. Ok? Então, nesse caso aqui eu vou delimitar a propriedade, né? Eu vou colocar aqui um valor em pixels, por exemplo, 500 pixels. Calma, isso eu sei que ficou um pouco complicado porque isso aqui é uma propriedade CSS. A gente vai ter uma aula mais para frente para falar sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para você é simplesmente que para alterar a altura de uma imagem, eu utilizo style e eu utilizo a propriedade height, que quer dizer altura. Ok? Então vamos atualizar aqui, ó. 500 aumentou pouco, né? Vamos colocar um valor bem grande, 1500. Para a gente ver o que acontece. Olha só, ficou bem grande. E se eu quiser uma imagem bem pequena? Eu posso reduzir mais, ó. Vou colocar aqui para 100 pixels. Ok? Ela vai ficar bem pequena. Tá vendo? Então, dessa forma, eu altero a altura. E se eu quiser alterar a largura? E aí eu vou utilizar uma outra propriedade, que é a propriedade width. Tá, qual que é o problema disso aqui? Eu quase nunca vou alterar altura e largura ao mesmo tempo, porque olha o que vai acontecer, ó. Vou dar aqui 900 pixels. Quando eu altero os dois, a imagem vai distorcer. Então, geralmente, a gente altera só uma delas, só uma dessas propriedades.
Se eu quero alterar a altura, eu vou alterar a largura sozinha, né? Então não vou mexer na altura, porque senão a imagem vai distorcer. Se eu alterar só uma dessas propriedades, ó, o sistema automaticamente corrige para mim o tamanho da outra. Ok? Eu posso também vir aqui e colocar uma porcentagem, né? Então eu quero que a imagem fique com 50% de tamanho. E aí olha o que acontece. Prontinho, então a imagem vai ficar assim. Tá, essa imagem ela tá salva local, ela tem que estar dentro da mesma pasta que isso aqui tá. E se eu quiser alterar uma imagem fora, quiser colocar ela fora de outro lugar, posso também. Por exemplo, eu vou pegar uma imagem da internet. A gente não deve fazer isso, mas para exemplificar, vamos escolher uma outra imagem aqui qualquer. Vamos pegar essa aqui do Protingo. Vou clicar com o botão direito, copiar endereço da imagem, né? E vamos colar logo aqui embaixo. Ó. Então a gente aprendeu, vou colocar uma imagem debaixo da outra, né? Para criar a imagem, eu crio ela com IMG. E aí, para colocar o endereço da imagem, eu vou utilizar SRC, ok? E aí eu vou colocar o endereço completo, ó. Tô colocando um endereço de internet, não tô pegando uma imagem local. A gente deve evitar fazer isso desse jeito, mas para exemplificar eu vou colocar dessa forma. E aí olha o que acontece, a imagem vai aparecer logo aqui ao lado, ok? Então eu não preciso que essa imagem esteja local, eu posso pegar essa imagem da internet. Em geral, quando a gente tem muitas imagens, a gente deve evitar fazer isso desse jeito, né? Então vou até tirar isso de uma vez, para vocês não se acostumarem com isso. Em geral, a gente costuma criar uma pasta para organizar as minhas imagens, né? Então, em vez de eu colocar a imagem no mesmo diretório, eu posso colocar dentro do diretório IMG, ok? Então, nesse caso aqui não vai funcionar, né? Porque eu não mexi a imagem, e aí eu vou ter que alterar aquela imagem de lugar, né? Então, vou abrir aqui, ó, eu vou criar uma nova pasta, né? Como é que eu crio uma pasta? Com o botão direito, né? Nova aba, nova pasta. Deixa eu mudar aqui o método de visualização, né? Nova pasta, pronto. Então eu vou chamar aqui de IMG. E aí eu posso jogar a minha pasta aqui a minha imagem aqui para dentro, ó. E aí vai funcionar porque eu já tenho a pasta IMG, minha imagem já está lá dentro. Então dessa forma que eu consigo inserir imagens e que eu consigo posicionar as minhas imagens. Então levem sempre em consideração que o endereço da sua imagem ele vai depender da posição de onde que esse arquivo está salvo. Então o arquivo index.html para a imagem funcionar, ela tem que estar no mesmo diretório. Se eu colocar ele dentro de outro diretório, eu preciso informar esse diretório e separá-lo aqui por uma barra, ok? Para alterar a altura e largura, eu vou mexer aqui na tag Style. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Nas próximas aulas nós veremos alguns outros assuntos relacionados a HTML, como por exemplo, como podemos criar tabelas e como podemos criar links. Bons estudos e até mais!